Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Olha, esta terça-feira, o Senhor nos traz uma reflexão continuada. Primeiro que aqui esse evangelho, ele nos lembra, as palavras dele têm os mesmos significados de quando ele parou naquele poço, o poço de Jacó. Jesus estava cansado, por volta do meio-dia, e a palavra por volta do meio-dia, naquele outro evangelho, significa quando chegou na plenitude, onde o sol estava no centro de toda a terra. Significa na plenitude dos tempos, o Pai o enviou. Ele é a verdadeira comida e Ele é a verdadeira bebida. E quando ele sentou naquele poço, teve aquele diálogo com aquela mulher samaritana. E Jesus disse algo muito parecido, aliás igual. Ele disse: quem bebe desta água terá sede, apontando para o poço de Jacó, que ali os judeus tiravam água, dentro de um rito, de uma crença que eles tinham, que aquela água era uma água abençoada. E Cristo disse, em outras palavras: eu darei uma água viva, que saciará a sede da humanidade. Então ele estava falando dele. Como aqui diante dos fariseus, ele diz a mesma coisa. Quando eles pedem: então nos dê deste pão. E Jesus fala: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja, Jesus está aqui num momento forte. Nós estamos celebrando a Páscoa dele. Mas aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses sobre a primeira leitura com este evangelho, trazendo para o nosso hoje, trazendo para o nosso agora. A primeira leitura fala: Estevão era um discípulo de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão teve uma coragem tremenda de chegar para os judeus, irmãos judeus, diante dos doutores da lei, e chegou a dizer o que ele disse. O que ele disse? Ele disse a verdade, uma verdade doída, mas verdadeira: vós matastes aquele que é o Senhor, aquele que veio nos salvar. Os vossos pais já tinham matado, falando para eles, vossos pais já tinham matado os profetas, todos, e vós, filhos deles, agora mata o Filho de Deus. Vós sois culpados de ter crucificado Jesus. E aí os judeus ficaram furiosos, tamparam os ouvidos, porque aquela palavra era muito dura para eles ouvirem. Rangeram os dentes de raiva e, na ocasião, pegou Estevão, colocou para fora da cidade e apedrejou ele até a morte.
E aí vocês viram que antes de morrer, Estevão ainda viu o céu abrir, e o Pai, e ao lado do Pai, o Filho à sua direita. Ele disse as mesmas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, Estevão, e cai na morte. Ouvimos também que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de um jovem, Saulo, que na verdade é São Paulo, que depois de convertido, São Paulo. Mas aqui nos abre uma reflexão que chega a nós, como cristãos batizados que somos, graças a Deus, como vocês são, como nós somos, mas que nós somos incomodados, porque, vocês lembram do domingo, quem está vindo aqui nas missas, nós falávamos muito sobre conhecer a Deus. Quem conhece, conhecer na Bíblia é quem é íntimo com Deus, e quem é íntimo com Deus sabe a verdade e vive a verdade, vive Ele. Mas quem não é íntimo com o Senhor, não vive a intimidade com o Senhor, então acaba fazendo o quê? Acaba dando alguns pulos fora daquilo que Deus pede, e se acostuma tanto que defende o que vive. Aí eu lembro que nós demos até alguns exemplos aqui, que criou um certo calor nos Facebooks daí, porque o padre foi falar sobre pessoas que, quando não tem uma intimidade com Cristo, é capaz até de colocar com toda, eu usei todo um cuidado, né? Mas mesmo com todo o cuidado, as pessoas que estão fechadas ainda, não têm experiência com a graça de Deus, então elas se embrutecem. Quando eu falei, olha, não substitua um ser humano por um animalzinho, por mais lindo que um animal seja. Isso aí criou para muitos um motivo de amém, mas para alguns outros disse: que loucura que esse padre está falando, não é? Porque assim, quando nós não estamos na amizade com Deus, a gente vive o nosso mundo, e a gente defende Ele. E quando Deus traz a verdade, como disse aqui Estevão, e essa verdade, ela vai apunhalar os meus costumes, porque eu também vivo isso, porque eu também sou a favor disso. E veja que Estevão falou: vós não tem o discernimento do Espírito. Ele foi duro, Estevão, mas ele falou a verdade. Lembra o que diz a palavra do nosso Senhor? A verdade vos libertará. Só que no caso dos judeus ali, eles estavam tão fechados para a graça de Deus, que quando eles ouviram mais uma vez, porque foi mais uma, né? Quantas vezes o Senhor mostrou sinais e eles nunca caíram na conversão. Aí Estevão fala uma verdade dolorosa, dizendo que eles mataram o Filho de Deus, Jesus, porque eles estão fechados para a graça. Eles se revoltaram. E nós também estamos hoje caindo no mesmo curso. Muitas vezes a gente também cai nessas ideias, irmãos, do mundo que está dentro da gente. A gente tem um mundo dentro da gente, não é só Deus que está, tem um mundo, com as suas performances, com as suas paixões, com as suas ideologias também. E porque nos falta ainda ter audácia muitas vezes, graças a Deus, como eu tinha dito no domingo, não são todos, mas ainda é uma minoria que tem intimidade, mas a grande maioria não. Então a gente acaba caindo no curso dessas águas lamaçais, e a gente acaba se acostumando com o pecado. Veja o Evangelho, aconteceu a mesma coisa, só que com teor diferente. Para quem está acompanhando a liturgia da palavra, ontem Jesus fez um milagre, que Ele multiplicou de 3, 5 pãezinhos e alguns peixes. Ele encheu 12 cestos do que sobrou de pães que sobraram e peixes, de um milagre extraordinário, para mais de 5.000 pessoas que estavam ali na relva. Não foi um trabalho social, foi um milagre de Cristo, deixar isso bem claro. Depois de ter feito isso, sabe o que o povo viu nisso? Não viu aquele gesto de Jesus como um sinal,
um sinal que Deus chegou, que verdadeiramente a promessa do Pai se realizou em Jesus, ao fazer mais um milagre, mais um sinal. Qual foi o sinal? Meu Deus do céu, pegar 5 pãezinhos e uns 3, 4, 5 peixes, ele orou, multiplicou, foi um milagre extraordinário, para mostrar o quê? Que Deus chegou no nosso meio. Como por exemplo, quando ele expulsava demônios. Quantos demônios o Senhor expulsou? Não todos de lá, mas alguns casos especiais que estão anotados no Evangelho, para mostrar como sinal. Mas sabe como é que os judeus viram aquilo? Eles não viram como sinal, eles viram apenas a presença da quantidade de peixes que estava saciando e dando prazer para o estômago deles. E esse prazer é o que a gente ainda tende a cair, de buscar o meu prazer, até usando o nome de Jesus, até usando o nome de Jesus. Vou repetir, os judeus lá, quando Jesus multiplicou aqueles pães e peixes, os judeus não viram sinal, viram a presença de pães sendo multiplicados, porque estava saciando o prazer deles. Aí começou esse discurso no dia seguinte, porque os judeus viram o que ele fez, e Jesus começou a dizer que ele é o pão verdadeiro, e ele dá o pão o que é o pão da vida? Ele dá o Espírito Santo para a igreja, que sacia a fome, que sacia a sede de Deus, a sede de justiça, a sede que é o amor de Deus. Ele não veio para multiplicar pães físicos para nós, não. Só que o povo procura Deus normalmente, e a gente também corre esse risco, de procurá-lo para saciar o meu prazer. Quando o padre estava dando o exemplo, que muitas vezes a gente vive hoje um namorido, porque a gente vive hoje maritalmente com alguém, mas às vezes não pode se casar na igreja, porque um já foi casado, o outro não. E eu até associei a carta de divórcio que Moisés permitiu, e jogaram na frente de Jesus. Me explica, Jesus, o que significa essa carta permitida por Moisés? Jesus disse, Moisés permitiu sim, como se permite hoje haver o nosso prazer de ter um namorado, de dar um cachorrinho para substituir aquilo que poderia ser também próprio do ser humano, como o prazer meu de namorar e fazer genitalmente o meu prazer e o prazer da minha namorada. E a gente está vivendo isso, e a gente ainda diz que Deus está abençoando tudo isso. Não, Deus, em alguns momentos, Ele entende que a ignorância ainda continua, porque a gente não vê Deus como sinal verdadeiro que Deus chegou, mas a gente vê em Deus aquilo que Ele pode me dar como prazer, e a gente, continuamente, a gente acaba caindo no pecado, e nós padres também, entende? Então veja, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, aquele pão que Moisés clamou a Deus, aquele pão lá, foi apenas um sinal daquilo que um dia o Pai iria dar verdadeiramente para vocês. O que? O Espírito Santo. Só que eles são lentos, eles são duros para entender, até que Jesus fala, eu sou o pão da vida, que veio do céu, é aquele que vem do céu, sou eu, Yeshua, Jesus, Deus que salva, Emanuel. Veja, então eles falam, então nos dê esse pão, nos dê agora desta água, nos dê desse pão. Então irmãos, a gente como cristãos católicos, nós precisamos pegar essa palavra em plena Páscoa do Senhor, em plena Páscoa que nós estamos vivendo, e trazer para mim, para a minha vida particular. Será que realmente eu estou vivendo a minha fé católica, cristã católica? Eu reconheço Jesus como Santo de Deus, como sinal verdadeiro para minha conversão, e a partir da minha conversão também, a conversão de todos os homens. Será que eu entendo que Jesus veio, como diz essa canção tão linda que a gente cantou hoje, ela 2 vezes aqui,
esta casa é sua, essa casa é sua. Vem, Senhor, esvazio de mim. Olha aí, olha que música forte, verdadeira, bonita. Mas ela pode só ficar como uma música, mas ela pode não ser a minha vida, porque eu estou procurando muitas vezes em Cristo o prazer para me dar. Por isso eu continuo defendendo até o pecadinho da minha vida, e fico bravo quando um padre denuncia. A palavra denunciar significa o quê? Anunciar a verdade de Cristo, que reflete contra o que eu estou vivendo. Aí a gente começa a ficar o quê? Bravo. Tem gente que vai embora da igreja, porque aquele sacerdote, ele fala tanto da palavra de Deus, de uma maneira que foi há 2000 anos atrás, mais de 2000, e nós estamos em 2024, senhor sacerdote. O senhor ainda vem com um discurso que foi usado por Cristo lá atrás. O tempo mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou. Aí as pessoas vão embora porque elas estão vivendo o prazer delas, e querem escutar que Deus diz que sim, que agora está tudo certo, que agora o sacramento do matrimônio infelizmente não dá certo, e que agora nós temos que entender que se os dois estão apaixonados, então vivam juntos, pô. Qual é o problema? Porque o tempo passou. Então o namoro hoje, um rapaz com a mocinha, eles se gostam, e claro, se atraem, tem desejos de carne um pelo outro, genital, isso é bonito, isso foi Deus que fez, isso foi o diabo não. O diabo desregrou esse sentimento, mas a vontade de ter, o rapaz ter a moça, é a palavra, lá vem lá o Cântico dos Cânticos para falar sobre a igreja e Cristo. O amado quer amar, ele quer entrar na sua noiva, e a noiva ela deseja se abrir para o noivo chegar, para o maridão chegar. Então o sacramento é a mesma coisa do matrimônio, e o namoro também é assim. Claro que o rapaz sente desejo pela moça, e claro que a moça sente desejo pelo rapaz, ainda mais porque são jovens. Agora, só que tem uma palavra aí que é o sinal mostra o quê? Namore, pode namorar, mas namore diante daquilo que Cristo, no Espírito dele, suscita em vocês. Se vocês conhecessem o Espírito Santo, vocês namorariam castamente, sentindo vontade, tendo que rezar juntos para fugir das tentações, porque é bonito isso. Mas por quê? Porque conhece o Espírito Santo. E agora, e se eu não conheço? Se eu não conheço, a gente tem umas transas, vira e mexe, a gente sai, a gente ou no carro, ou vai num motel, ou a gente vai numa casa, vai no meu apartamento, que hoje cada um tem um apartamento, e a gente vive assim, todo mundo vive. Aí se vem um padre em 2024, ou vem um pregador, ou vem uma pregadora católica, cristã, e fala: olha, meu irmão, quem vive assim não convém. Aí o que acontece? Mas eu estou vivendo, e é bom para mim, eu quero que Deus me abençoe, porque, veja, e a gente se escandaliza. Vocês lembram que Jesus falou para os discípulos de João Batista? Dizei a João Batista para que ele não se escandalize comigo. E a gente está se escandalizando hoje com Jesus, porque nós caímos do cavalo também, porque mudou sim, mudaram as culturas, mas Deus, Ele não muda. Deus é imutável, Ele é novo. A ressurreição de Cristo é eterna. O que Ele disse, como disse a palavra. Se vocês um dia forem fazer algum curso de teologia, existe uma pergunta muito bacana, e a pergunta é essa: Deus faria a obra maior do que Ele já fez? É uma pergunta que cai, às vezes para a gente tem que trabalhar, fazer trabalhos. Nos nossos tempos, pega os nossos tempos, Deus faria uma obra maior do que Ele já fez lá com o Filho dele há 2000 anos atrás? A resposta é simples e clara: não. Aquela obra, Deus fez a maior obra que Ele deveria fazer, dando o quê? O Filho como sinal para converter o meu coração, para eu receber o Espírito dele, a água viva dele, a comida verdadeira, para que eu me esvazie de mim, para Ele reinar em mim,
então agora eu sou uma nova criatura. Em qualquer época eu vivo essa nova criatura, que eu falava aqui no domingo. O que o padre disse aqui no domingo? Tem muitos casais hoje, jovens casais católicos, que falam assim: padre, eu sou casado na igreja, mas eu tenho muito medo, eu tenho vontade de ter filhos com meu esposo, ou o esposo falando com a minha esposa, mas eu tenho medo de colocar filhos hoje por aquilo que a gente está vendo. E a gente está vendo mesmo, que a cultura está fazendo hoje com a maioria dos jovens, nas universidades, nas escolas, etc, não é? Só que assim, mas se eu tenho, veja, foi aquilo que eu falei no domingo. Mas espera um pouquinho, se você tem o discernimento no espírito como casal, se vocês têm uma vida orante os dois, certamente vocês vão ter o Espírito de Deus guiando. Quem vai guiar vocês? O Espírito Santo. E o que ele disse, Jesus? Não temas nada. E Paulo fala: quem vai me separar do amor? O amor, quando fala do amor de Deus, é o Espírito de Cristo em mim, falando em mim. Quem me separa? A morte, a espada, a fome. E ele colocou nada. Quando ele fala, nem os astros, ele está falando do tempo. Pode passar do tempo que for, a gente pode viver uma era pagã, como hoje a maioria das escolas estão, até escolas religiosas, viu? Muitas delas, faculdades, está vivendo um paganismo total. Agora, se eu tenho o Espírito de Cristo, como Paulo disse, eu posso estar vivendo hoje, eu falo: não vai separar o Espírito de Deus vivendo em mim. Então eu não tenho medo de colocar filho aqui não. E põe. E os filhos vão adorar a Jesus, desde pequenininho, toquinho de gente ainda, piquitiquinho. A mãe traz, elas dormem um pouquinho, mas ela está escutando, viu? Criança escuta tudo. E aprende, e a mãe reza junto. Tá certo? Então assim, é assim que funciona. Então, irmãos, hoje as duas palavras, elas estão se casando. Sobre Estevão, que aquele povo teve aquela reação com ele, porque ele falou a verdade. E aqui Jesus se mostra como a verdade plena. E o povo ainda estava falando: mostra um sinal para a gente. Jesus falou: não vou dar sinal nenhum. O sinal já foi dado, olha eu aqui. Olha o batismo que você recebeu. Olha a Santa Eucaristia que você consome. Que sinal você quer? O que cabe a nós agora é fazer esse tipo de clamor. Não todo dia assim, porque não dá, mas joelho no chão. Joelho no chão. E os jovens, homens e mulheres e casais, jejuem. Praticar o jejum. Ao terminar uma missa dessa, por exemplo, como teve aquele clamor, eu estou terminando aqui a minha homilia, aquele clamorzão todinho que a gente fez aqui de libertação, de descontaminação, é ótimo. A gente sai daqui com um sentimento, com o coração mexido. Agora só tem um detalhe perigoso: não pode ficar só com esse momento aqui. Não pode, católicos. Sabe aonde a gente está errando e sendo ainda, de novo, nós estamos sendo cevados por Satanás? Porque a gente tem momentos fortes como esse e outros. Aí a gente curte isso, volta para a nossa Galileia, volta, e a gente vive o que? Um mundão, e a gente não se prepara para viver o que recebemos aqui, aonde você for. Por exemplo, o padre disse: proclame a vitória de Cristo agora. Não falamos aqui? Cristo entrou na minha casa e Ele já venceu. Só que aí você vai lá, você vai voltar. Cuidado para você não perder a palavra discernimento. Aparentemente pode ser que sim, pode ser que não. Aparentemente você vai ver as coisas todas como estavam, que te trouxe com lágrimas aqui. Pode ser que você chegue lá, você vai ver do mesmo jeito. Só que se você alimentar o que você rezou aqui, aquilo que você vê do mesmo jeito, você já não vai mais ver do mesmo jeito. Pode estar agindo do mesmo jeito, mas você vai enxergar diferente, porque Deus já começou a fazer a obra. Agora, pode acontecer também de você chegar lá, você já vai começar a ver alguma mudança também, mas não é sempre assim. A matemática não é sempre essa. Deus, ele é surpreendente. Quem é que muda? Sou eu.
Como que eu sou mudado depois de um encontro desse? Rezando. Eu não posso parar de vigiar. Eu tenho que pegar agora, amanhã é quarta-feira, tem gente que faz jejum, então faça o seu jejum. Não deixe de rezar o seu rosário, o seu terço. Chega na sexta-feira, faça o jejum de carne, como pede o mandamento da igreja. Evite, vigie, pega, faz uma leitura bíblica, faz um estudo. Se ponha de madrugada, se põe no horário que você puder, diante do seu oratório. Chega ali e continue rezando: Senhor, cura-me. E continua curando a minha casa também. Mas primeiramente, veja, o que você está fazendo? Você está dando sequência ao que você recebeu aqui. É onde a graça de Deus começa a multiplicar em você. Veja, por que a gente sai frustrado? Sai daqui encantado com a missa, volta para lá, vê as coisas do mesmo jeito, já paralisa o teu coração de novo, seu coração ficou endurecido de novo, como ficou o coração de Faraó, né? Lembra do coração do Faraó? Permitiu no primeiro momento, libera eles. Depois que liberou, como ele não deixou no exercício espiritual aquele Espírito de Deus agir, ele se endureceu. E se endureceu, acontece o quê? Você volta a desacreditar que Deus venceu na tua vida. E ó, como diz os mais antigos, a vaca vai para o brejo e te pega de novo. Aí você fala: eu acho que a igreja católica não está Cristo ali, vou procurar a evangélica. Aí você vai na evangélica, aí lá o slogan é bonito também, tudo. Mas se você for com esse conteúdo teu, você vai ver que aquilo não é nada mais, nada menos, que também não vai mudar a tua vida. Não adianta, meu irmão. Desculpa, não cisque para lá e para cá. Quem faz isso é um bichinho aí. Vocês são gente, vocês são filhos de Deus. Então, saiu daqui, depois desse clamor, vocês vão receber Jesus aqui. Rezem. Na hora que você terminar a Eucaristia, acabou de comungar, fica aí, reza. A gente hoje vai cantar bonitinho, mas depois a gente faz uns 3 minutos de silêncio para você falar: Senhor, continue fazendo a tua obra na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei de uma coisa: é vitória. E não é no seu tempo. A vitória é de Deus em você. Amém? Então, irmãos e irmãs, é isso. Pega essa palavra de hoje. Cuidado para a gente não ser como os judeus que ficam ofendidos porque mexeu no meu pecado. Não. Senhor, qual é a tua vontade? Fala comigo. Ponha isso em Deus, e que a Virgem Mãe hoje interceda por vós. Amém? Amém. Tem um trechinho numa música? Vamos lá. Trechinho. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Sinto Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. Sinto em minha vida uma brisa mansa. Sinto em minha vida brisa mansa e uma paz que é verdadeira. Creio, Deus me ama. Creio, Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. E vocês cantaram isso aqui, ó. Só Ele faz isso, olha lá. Só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. Sim, com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Em qualquer época, sou feliz. Por quê? Jesus é tudo pra mim.
Jesus é tudo pra mim. Vem Espírito Santo, faz essa obra em mim. Jesus é tudo. Quando o coração se entristece, o quê? ama a Deus que me consola. Sinto, Deus me ama, hein? Vamos lá, vamos lá. Sinto Deus me ama e cuidará de mim. Tem o quê? Não tenho que temer. Olha o Espírito Santo dele, ó. Sinto em minha vida uma brisa mansa. Vai lá. Sinto em minha vida brisa mansa E uma paz. e uma paz que é verdadeira. Creio, Deus me ama. Vai lá. Creio Deus me ama e cuidará de mim. Temer? Não tenho que temer. Vou ficar em pé para falar. Só Jesus, vai lá. Se enferruja o joelho aí, vai. Só Jesus. Jesus, com Ele vou viver a vida inteira. sim. Com Ele eu caminho seguro. sou feliz. Sou feliz, eu sou feliz. Jesus é tudo pra mim. 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 Jesus é tudo pra nós. Amém? Amém mesmo? Ô glória! Então podemos assentar, irmãos. Vamos receber Jesus.